Muito bem, olá queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online do dia de hoje, dia 3 de outubro de 2025. E hoje vamos meditar em Isaías 53, 1 e João 20, 18, ok? Que nos diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? João 20, 18 diz: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor Jesus e o que ele lhe dissera. Ok? Hoje nós vamos falar sobre a característica que visa a forma imediata de Deus de realizar respostas, realizar seus milagres, os seus favores. Como é que Deus atende de forma imediata, como é que Deus se manifesta. E de acordo com o vídeo anterior de Bíblia Online, nós vemos que essa manifestação, ela cada dia mais, ela é sustentável, ela é grandiosa, ela é uma manifestação de Deus quando começa, como diz o versículo que Paulo fala, aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Por quê? Porque Deus ele não tem bloqueios nos seus trabalhos, naquilo que é o seu desempenho, o seu planejamento no que ele tem de fazer. Então, para quem se manifestou esse braço do Senhor Deus Jeová, ou seja, esse movimento, braço fala de sentido de movimento. Como é que Deus se manifesta, se atrai? Como que ele tem a atenção dele voltada a manifestar o braço dele forte do Senhor? A pergunta de Isaías foi: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou esse braço, esses recursos, esses milagres, esses favores do Senhor? E aqui então nós vemos que a resposta está na sincronia, ou seja, no imediato compreender e entender do que Deus faz. Maria Madalena, ela encontrou Jesus quando estava no terceiro dia já no sepulcro, depois que ele morreu, ele ressuscitou. Quando ela viu ele ressuscitado, ela creu e ela simplesmente fez o que Jesus disse. Ela foi e disse aos discípulos, anunciou o que ela vira e o que o Senhor Jesus tinha dito para ela, que em breve ele estaria vendo os discípulos. Isso nos mostra de que a sincronia do entender que Deus, pela sua palavra, ele fez todas as coisas, todo mundo, espiritual e emocional, e pela palavra, o que ele diz, ele cumpre. O que ele fala, ele realiza. Aquilo que é a essência da palavra dele, ela permanece. Ela é a primeira, ela é a primária e ela é a única que permanece para sempre. Então, quem deu crédito a esse tipo de definição? A definição de Deus é essa, não tem por outro meio, não tem por outro caminho. É esse caminho que vai acontecer. E se ele já disse, vai acontecer e ponto final. Porque essa é uma sincronia imediata, como vimos no versículo anterior dessa live de hoje, aquele centurião, quando ele disse para Jesus: uma palavra que o Senhor disser, o meu criado lá na minha casa, ele está longe, não está aqui, ele não está ouvindo, ele não é nada meu, não é meu sangue, mas ele sarará. Que a sincronia de Deus é tão forte, com aquilo que o indivíduo entende, que Deus é a ordem maior sobre toda a essência e existência, o que ele disser acontecerá. Então, esse respeito pela essência, essa reverência generalizada, totalitária, radical àquilo que Deus é, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus determinou, aquilo que ele estabeleceu, essa reverência máxima faz com que o poder máximo, o movimento do braço forte do Senhor seja rápido, ágil, manifestado aos seus filhos. Então, a quem se manifestou o braço do Senhor? O próximo versículo diz: a quem dá crédito à pregação. A quem dá crédito às definições da essência realmente de Deus, aquilo que é a palavra. E às vezes não é porque a gente não ouviu, já ouviu a palavra, mas ainda não andou dentro das definições que Deus já disse que fez, já disse que vai fazer. Para ele já chama a existência, já está pronto. Se a pessoa anda dentro das definições de Deus, não tem complicação.
é sim, sim ou não, não. Mas quando a pessoa sai dessa definição, o restante fica uma vida de procedência maligna. Então, o braço do Senhor é manifesto a quem dá crédito às definições minúsculas, mais detalhadas da palavra, de forma imediata. Assim como Maria viu Jesus ressuscitado, creu e foi falar aos discípulos na simplicidade, porque Deus não tem dificuldade, não precisa forçar para realizar milagre. Naturalmente, os milagres saem de Deus, ok? Que o Senhor abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Um forte abraço e até mais.